Pai, vamos iniciar nossa noite de estudos. E lhe pedimos assistência dos vossos trabalhadores, a fim de que nos esclareçam a nossa inteligência e nos deem o discernimento necessário para que compreendamos o que vamos estudar. Pai, lhe peço que leve ao lar de cada um de nós neste momento sua paz e sua luz. Que assim seja. Boa noite, amigos. Mais uma vez estou aqui. E como é bom estar junto com os caravaneiros do amor. Hoje nós vamos estudar juntos o Livro dos Espíritos. Segunda parte, capítulo 5, questão 222. E nessa questão, Allan Kardec fala, ele diz, ele faz, um apanhado, que ele diz assim, considerações sobre a pluralidade das existências. Consideração sobre a pluralidade das existências. E a reencarnação é lei, Lei imutável. E é uma misericórdia do Pai Celestial que nos dá a oportunidade de muitas vidas, muitas reencarnações, a fim de que nós possamos evoluir, crescer, aprender, para nos tornarmos espíritos puros. O objetivo da reencarnação. Impossível não acreditar, na reencarnação. Impossível não acreditar. Porque Deus é justo. E também, nós que acreditamos, sabemos que é para o nosso bem. Encarnações sucessivas e o esquecimento do passado. Porque se não esquecêssemos o passado, estaríamos com dificuldade de lidar com o nosso próximo. Porque muitos dos que vêm a nós, dos que estão conosco, dos que nós encontramos pelo caminho, são espíritos que às vezes não simpatizavam conosco. Outros são aqueles que nós viemos para nos tornar amigos, para amar, porque tivemos alguma questão de não amor em vidas passadas. Viemos para aprender o perdão, Então, eu resolvi estudar, assim, voltar lá no capítulo 1. A primeira pergunta que Allan Kardec fez. Então, a primeira pergunta que Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos aos Espíritos é assim, que é Deus? Que é Deus? Que é Deus? E os Espíritos responderam, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, total, máxima, causa primária de todas as coisas. Tudo é Deus. E Deus é tudo. Está em tudo. Bom, então vamos lá. Quais as características? Deus é imutável. Não adianta barganha. Ele é imutável. Deus é soberanamente justo e bom. Então nós estamos dentro de uma justiça maravilhosa, porque tem amor, tem bondade, tem misericórdia na sua justiça. Único. Ali está. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Então, ele é único. As leis dele são imutáveis e feitas com unicidade. Única. Não muda, Onipotente. A potência soberana, imaginável, incalculável, É a onipotência, o poder divino. E onipresente. Está presente sempre, constantemente, em todas as questões, em tudo. Tudo que é
da natureza, porque a lei de Deus é a lei natural da vida. Todos nós estamos submetidos à lei. Né? Então, eu trouxe um vídeo pequenino, mas que vai nos causar bastante emoção, né? Mas nós vamos prestar atenção, vamos ouvir e vamos ver, né? Vamos ao vídeo? Um bebê nasce do encontro de duas células reprodutivas que se juntam numa só e em poucos meses se transformam em bilhões, constituindo um corpo onde cada célula sabe o seu lugar, de modo que as do córtex cerebral serão radicalmente diversas daquelas que constituem os cabelos, por exemplo. Mas ambas vieram da mesma célula original. Qualquer criança, então, perguntaria: quem ensinou essas células a se comportarem assim? Uma sequoia, árvore que chega a ter 100 metros de altura, 35 metros de diâmetro e a viver 1000 anos, nasce de uma pequena bolota, uma semente que guarda toda a exuberância do maior ser vivo do planeta. Que extraordinária arquitetura! As forças celestes que equilibram os mundos, impedindo que a Lua caia sobre a Terra, ou que o Sol colida com Marte, e as forças que dinamizam o funcionamento do átomo, são também demonstrações inequívocas de uma organização superior. E o céu noturno, com estrelas que se contam em maior número do que os grãos de areia de todos os desertos e oceanos da Terra, impõe com sua beleza um indizível encantamento. Reconhece-se o autor pela obra. Frente à grandiosidade do cosmos, à infinitude do tempo e à inatingível complexidade da criação, é fácil deduzir que a inteligência por trás disso tudo não cabe em nossa compreensão. Mas podemos pressenti-la, como um cego sente a luz. Por séculos perguntamos quem é Deus, como se fosse possível lhe dar um nome, como se Deus fosse um super-homem. Não podemos dizer quem é Deus, mas podemos ter uma inicial compreensão do que é Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Um bebê, quando nasce, carrega consigo o dom do Criador em cada uma de suas células. Tudo o que temos a fazer é buscar o enriquecimento de nossas possibilidades espirituais, a fim de encontrar em nosso próprio coração a realidade do divino que sustenta a vida, ilumina o sol, produz as galáxias e aguarda pacientemente que, diante de tudo isso, um dia, finalmente o ser desperte. Agora, para estudar Miramês, ele já vai esclarecer sobre essa questão, né? E aí fica melhor, porque são só 2 páginas e dá tempo, né? E dá tempo dentro do tempo que a gente tem, né? Então vamos ver o que Miramês nos fala. Capítulo 222. É a lei da troca dos corpos. Troca de corpos, né? São as reencarnações. Nós trocamos de vestimenta, desencarnamos, retornamos à pátria espiritual, aprendemos um pouquinho, reparamos alguma coisa e reencarnamos. Falando de reencarnação, estamos buscando lembrar aos espiritualistas dessa lei que vigora em todos os mundos habitados, a troca de vestes para a renovação dos sentimentos. Aqui foi mais abrangente, não só do planeta Terra, todos os mundos habitados. A reencarnação é aceita há tempos imemoráveis. A antiga Lemúria, né, é uma civilização que desapareceu, não se tem muitas notícias, mas ele aqui está falando, né? Plano espiritual orienta. A antiga Lemúria já alimentava essa crença nas vidas sucessivas, como igualmente a Atlântida. A Atlântida, nós temos notícia que desapareceu, né? E que ainda no Triângulo das Bermudas tem situações dessa ilha, dessa civilização que desapareceu,
Então, ainda tem energias que só a física quântica, só com o tempo nós vamos ser capazes de entender. Porque qualquer avião que passe por ali corre o risco de ter seus componentes desligados. Olha só, ainda tem aí tem estudos sobre a Atlântida, né? Então, ela já acreditava na reencarnação, aquela civilização, né? E depois a herança passou para a Assíria, o Egito, a Índia, a Indochina, essa lei da reencarnação, né? Essa herança. Bom, como a verdade permanece de pé sob qualquer circunstância, ela atravessou séculos, né? E milênios, com variadas roupagens, mas nascendo e renascendo em muitos países, como luz que deveria, algum dia, clarear com o sol da verdade. Vai chegar o momento em que nós vamos entender perfeitamente todas as coisas, né? Desde aqueles milênios e milênios e milênios passados. A reencarnação encontrou seu ambiente favorável na doutrina espírita, até mesmo como princípio básico, né? Como lei irremovível, para explicar muitos aspectos das desigualdades entre os seres que estagiam na Terra. Somente as vidas sucessivas nos mostram a bondade de Deus e a sua justiça. Que maravilha, né? A nossa doutrina. 570 anos antes de Cristo, Pitágoras, isso é conhecido, já está nos livros aí, nós podemos até procurar, pesquisar, que nós vamos encontrar. Já pressentia a necessidade de crer na reencarnação, embora distorcendo seu fundamento, dizendo que o homem poderia voltar a tomar, em outra época, corpos de animais. Olha aí, já foi falado isso, né, lá na frente. Dando a esses sistemas o nome de metempsicose. Mas o Espiritismo vem corrigir esse erro, mostrando que não há regressão. Ninguém regride, nem retrograda. Apenas troca de roupa, de roupagem, né? E a marcha é progressiva das almas, sempre para frente. Mesmo que em alguma encarnação a gente resolva dormir, né? Ficar quietinho, sem fazer nada, por nosso livre-arbítrio, diante desse oba-oba da vida que é maravilhosa, aqui na face da Terra. As coisas, né, que tem, que possui, as maravilhas, as belezas, e agora muito mais com a tecnologia, não é? Então, às vezes, a gente se distancia do caminho, né? Pegamos uma curva. Buda falava largamente da necessidade dos espíritos tomarem novos corpos, como necessário se faz que o ser humano troque de roupas quantas vezes forem conveniente. Não é? Não tem limite. É quantas forem necessárias. Santo Agostinho lembra em suas confissões de forma que o leitor inteligente reconheça a sua crença na reencarnação. Santo Agostinho, da Igreja Católica, mas também nosso, né? Porque tudo é de Deus, né? Tudo na vida renasce, não somente os espíritos. Basta que meditemos um pouco na vida e na ascensão espiritual. Tudo renasce. Aquela árvore, né, que vem de uma sementinha, se por acaso a derrubarem, né, ela vive mais de 1000 anos, mas se por acaso a derrubarem, vai ter novas sementes. Né? Então, tudo na vida pode renascer. Quando uma árvore sofre a poda, depois ela fica mais bonita. Né? E para nós também, quando nós sofremos, nós, né, temos os testes, as nossas expiações, as nossas provas, depois delas nós saímos melhores, né? Com certeza, devemos sair, não vamos esquecer disso. Allan Kardec encontrou nas vidas múltiplas o alicerce da doutrina dos espíritos, e todos eles, olha bem, o alicerce, e todos eles
intermédio de variados médios, por intermédio de variados médios e em lugares diferentes, confirmaram a doutrina das vidas sucessivas. Hoje tem filmes que mostram, né, Manica e outros, que reconheceram-se, né, como vidas passadas. Então, é muito interessante as coisas que Deus permite que aconteça, que nem tudo a gente pode, né? A curiosidade é boa, mas nós não podemos avançar fora da lei. Isso é um bracejar de alegria nos corações de todas as criaturas, porque além de revelar a verdade, nos mostra oportunidades de granjear condições elevadas em vários caminhos de aprendizado. Compete a todos os companheiros, principalmente da área espírita, meditarem na reencarnação, na sua função divina e humana, passando a melhorar moralmente. A reforma moral é semente de luz a iluminar os caminhos do futuro, né? Nosso futuro depende do hoje. Allan Kardec tece comentários inteligentes em O Livro dos Espíritos sobre a reencarnação, a fim de facilitar aos homens essa crença de luz cheia de esperança para todos os corações que sofrem. A verdade que nós temos que conhecer, né? E vai nos libertar do sofrimento, dos apegos, às tristezas, né? Se não nos lembrarmos de nossas vidas passadas, isso constitui uma bênção de Deus por não suportarmos viver duas vidas em uma existência. Mas no fundo da consciência há sempre uma voz que não deixa apagar essa crença na troca de corpos, sem o limite das nossas intervenções impostas e impulsionados pelo orgulho e pela vaidade. Se nós pudéssemos escolher mediante nossa imperfeição, a gente só ia escolher o quê? Que não seria bom para nós. Eu quero um corpo lindo, perfeito, tudo maravilhoso, saúde total, olhos azuis ou olhos verdes, cabelo ou louro, cabelos negros, e ficar rico, muito rico, para gastar muito dinheiro, para ter tudo aí. Não, não é bem assim. Nós não podemos, nós sabemos o que vamos passar. É nosso, é a nossa vida, né? A reencarnação é estudada, é compreendida, é orientada, não é? Mas se nós fôssemos escolher pela nossa vaidade, pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, né? Pela nossa prepotência, olha só o que daria. Devemos refilhar em nossos corações a intuição da vida futura e da lei que nos garante muitas vidas no plano físico, para que a alma cresça e desperte todos os seus dons de ouro, como sendo sóis e estrelas, onde a consciência em Cristo viva na plenitude da felicidade. Maravilha, né? Quem nega a reencarnação não pensou que Deus não pede opinião aos homens para fazer suas leis, que garante a iluminação. Esses mesmos homens, filhos do seu coração, não é? Estudemos, pois, as grandes vidas e analisemos as menores para que a nossa razão nos mostre a realidade do Cristo. Então, é na comparação dos grandes espíritos, né, que passaram pela terra, missionários do amor e da luz. E nós conhecemos, porque tem histórias. E tem perto de nós também esses espíritos. E é uma maravilha fazer essa comparação. Não, por isso que Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. Então, quando nós vemos alguém que comete crimes, erros, devemos orar por eles. Porque eles também estão mostrando para nós o que nós não devemos fazer. Então, não culpemos, perdoemos. É difícil o perdão, mas nós devemos, porque Jesus falou, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes a mesma ofensa, né? E Jesus falou, amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, orai pelos criminosos. Aí, dentro do Evangelho, o que nos falta é o Evangelho de luz, que é o nosso caminho, é a nossa vida, é a nossa iluminação. Graças a Deus.
Que Deus, na sua infinita misericórdia, faça-nos compreender o seu amor profundo, a sua justiça. Faça-nos entender que todos somos seus filhos. Os que erram e os que não erram são filhos de Deus, são nossos irmãos, somos todos irmãos. Então, que nos ajude. Tenha compaixão de nós que ainda julgamos. Tenha compaixão de nós que ainda não temos a força do perdão total. Tenha de misericórdia de todos nós. E nós pedimos, Pai, Pai Santíssimo, olhai por todas as criaturas do planeta. Pai Santíssimo, dê a cada um aqueles anjos do bem para ajudá-los nas suas dores, nas suas aflições. Ó Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, nossa Mãe querida, acoberte e agasalhe a todos. Vamos pedir também para os desencarnados, todos eles em qualquer circunstância, e muito mais aqueles que fazem a passagem por mortes violentas, pela mão dos outros irmãos, pelas doenças graves, gravíssimas, ou então pela porta larga do suicídio. Senhor, Maria Santíssima, Jesus, São Pedro, guias espirituais, olhem por todos os desencarnados e olhem também por todos nós do planeta Terra e de todos os mundos. Paz e bem, paz e luz, força, fé, coragem, resignação, esperança e caridade. Caridade para com todos, não só os nossos escolhidos, para com todos que estão nos ambientes mais terríveis da vida. Piedade, Pai, e misericórdia, que assim seja, que possamos aprender, seguir os caminhos da luz e fazer brilhar a nossa luz. Graças a Deus.